Olá, turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos às soluções de mais uma lista de exercícios de matemática. E hoje vamos começar a famosa lista 3 com 100 exercícios. Eu acabei de ver que tem um 34 aqui que eu esqueci de colocar ele, eu acho. Mas eu vou completar ele já já. Então, hoje eu vou resolver quantos derem, vou tentar fazer pelo menos, acho 20 eu consigo fazer agora. Vou tentar fazer 5 videoaulas de 20 exercícios, tá bom? Se eu ver que dá para fazer mais, eu vou continuar. Não vou estender muito aí, vou deixar essa aula aí com meia horinha, máximo de 40 minutos, tá bom? Que é mais ou menos o tempo que a gente tem na sala de aula na escola. Então, a ideia é que a gente... Lembra que tudo que o professor faz tem um objetivo bem definido. Então, a lista 2, ela tinha um objetivo bem claro, que era promover habilidades que ajudem vocês a estruturarem uma regra de 3 e depois criarem uma expressão algébrica, né? Então, as contas, o resultado, às vezes a gente até fazia de cabeça, mas a gente tinha que treinar a fazer isso, porque em alguns momentos o contexto vai sumir e pode aparecer simplesmente um resolva, um calcule, o x, uma expressão matemática lá, e você tem que se virar para resolver, tá bom? Então, um objetivo bem definido. Aqui, o objetivo dessa lista é treinar a álgebra, é treinar a fazer conta, é treinar a matemática básica, tá bom? Então, vamos lá. Então, por isso tem bastante exercício, mas podem ver que os enunciados são bem curtos, coisas que dá pra gente fazer muito rápido e treinar, e a partir de cada exercício desse, eu sempre vou colocando para vocês algumas dicas, algumas maneiras mais fáceis assim de fazer as contas, jeitos de simplificar e assim por diante, tá bom? Vamos lá, então não vamos demorar muito não, já são 8h30 da noite e amanhã, 7 horas, estaremos lá na escola. Hoje é dia 9/5, amanhã 10/5, 7 horas, aula no 7º A, então amanhã no 7º A já teremos mais uma aulinha, vamos lá. Então vamos continuar aqui, deixa eu pegar aqui o quadro branco, já tá aqui. Eu acho que dá para pegar, vou pegar de uma em uma, porque aí fica mais fácil depois para eu colocar as soluções, né? Então vamos lá. Simplifica a fração 24 sobre 36 ao menor termo. Então isso aqui é um tema recorrente das nossas aulas, né? A gente encontrar frações equivalentes. Isso aqui é muito importante, gente, muito importante. Vou pegar aqui o vermelhinho, né? O tema de frações equivalentes. E nós vamos ver agora equivalentes. A letra vai melhorar ao longo do ano. Nós vamos ver isso aqui como um outro nome agora chamado razão e proporção, tá? Razão e proporção. Então, já se liga aí. Quando o professor falar de razão e proporção na sala de aula, saiba que eu estou falando de frações equivalentes, tá? Então vamos lá, vamos pegar o 24 sobre 36, vamos pegar e vamos dividir ele sempre por fatores primos primeiro, sempre por 2, né? Vamos dividir por 2 os dois termos e vamos ver o que a gente vai achando. O 2 a gente sempre começa com 2 justamente porque se são números pares, eles certamente serão divisíveis por 2 e nós vamos dividir por 2 até onde der, tá bom? Isso se chama decomposição em fatores primos. Dá para fazer isso de diversas maneiras. Nós vamos fazer aqui nas frações, até porque eu quero manter essa forma aqui para que vocês se acostumem a trabalhar com ela, tá? Então lá, 24 por 2, isso aqui vai dar 12 sobre 36. A próxima divisão por 2 aqui, vamos dividir por 2 de novo. Dividir por 2 de novo. Isso aqui vai dar pra gente, olha lá, 12 dividido por 2 vai dar 6, 36, olha eu errando logo no comecinho. Olha eu errando logo no comecinho, né? Mas vocês sabem, né, gente, não vai ter edição, porque isso sempre é friamente calculado, E vocês sabem que o professor nunca erra, né? O azul não gostei não, deixa laranja. O 36 por 2 é 18. Vamos dividir por 2 de novo e dividir por 2 de novo.
Então aqui nós teremos 6 dividido por 9. E vamos dividindo por 2. Será que dá agora por 2? Não dá mais, né? O 9 já não deixa, mas dá por 3. Por 3 dá. Vamos dividir por 3. Por que o 9 não deixa de ir por 2, né? O 9 não é múltiplo de 2, ou o 2 não é divisor de 9. Então essas duas notações que dá pra gente usar. 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3. Pronto. Essa aqui é a fração na sua forma irredutível. Irredutível. O que é uma fração na forma irredutível? A gente não consegue diminuir os números. Daqui a gente só consegue transformar ela em um número decimal, tá? Em fração. Esse é o menor número, a gente não consegue mudá-lo. E só para reforçar o que são frações equivalentes, que o valor decimal dessa fração é exatamente o mesmo valor decimal dessa fração. Só para fazer uma conta bem rápida aqui com vocês, vamos pegar 24 dividido por 36, a gente tem uma dízima periódica, e se eu pegar o 2 dividido por 3, a gente tem a mesma dízima periódica, tá bom? Então é isso. Isso que significa são frações equivalentes, né? Formas diferentes de escrever a mesma coisa, ou seja, formas diferentes de montar uma fração que tem o mesmo valor. Muito bem, vamos para o próximo. 2. 2, calcule a soma das frações 1/4 e 3/8. Esse foi um tema que foi muito complicado, né, gente? Na nossa prova. Foi muito controverso. Então, embora a gente tenha feito bastante exercício, muita gente errou esse probleminha aqui, né? O que aconteceu? Vamos lembrar na prova que tinha 1/4 mais 3/8. E muita gente foi lá e fez 4/12. Né? Tinha uma alternativa lá, mas só que tá errado. Você não pode somar uma fração quando você tem denominadores diferentes, não pode. Então, apaga aqui, vamos. Então vamos lá, aqui nós temos que encontrar o MMC. Eu ensinei um jeito bem fácil para vocês de encontrar. É uma maneira, eu tenho que deixar esses caras iguais. Existe algum número que eu multiplico 4 que dê 8? Não tem, né? 2. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu teria aqui. Eu creio que não vou deixar assim ainda não. Os primeiros eu vou fazer aqui no passo a passo para deixar certinho. Então vai ficar 2 vezes 1 e embaixo 4 vezes 2, 8. E o 3 aqui e o 8 aqui embaixo. Então veja que agora eu consigo fazer a conta. O denominador é o mesmo, ele vai ficar um 8 aqui. A gente não realiza a operação no denominador e simplesmente somos o 2 mais 3 que dá 5. Então esse aqui é o resultado da nossa soma, tá? Então, reforçando, gente, soma de fração, tem que fazer MMC, tem que usar a técnica das frações equivalentes, que para mim é mais rápido do que o MMC. Mas os dois são válidos, eu ensinei os dois, eu vou fazer sempre do jeito mais simples. Que, embora exija de você raciocinar sobre a lógica da coisa, ser bom de tabuada, para mim é o que mais vai fazer significado ao longo do tempo, que vai mais te ajudar na matemática, tá? O 3. O 3, subtraia as frações. Subtrair 5/6 subtrai a fração 5/6 da fração 2/3. Então vamos pegar. Vamos entender, né? Subtraia a fração 5/6 da fração. Então a gente tem o 2/3 menos 5/6. Aqui, o português aqui, né, pode confundir um pouco, né?
Subtraia a fração 5/6 da fração 2/3. Ou seja, eu tenho que tirar 5/6 de 2/3. É o que está fazendo aqui. Então a subtração é da mesma maneira, não posso fazer, os denominadores são diferentes, mas se eu multiplicar por 2 esse cara aqui, consequentemente eu multiplico por 2 em cima também, eu vou encontrar denominadores iguais. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 2 é 6, menos 5/6. Quanto é que dá esse número? Eu tenho 4 menos 5, dá menos 1. E o 6 continua o denominador, beleza? Então é isso. Então aqui ó, o número negativo, né? É tema de estudo próximo. Nós vamos estudar no segundo bimestre, tá? Os números negativos, as retas numéricas, operações com números negativos. Então o número negativo vai aparecer bastante agora no segundo bimestre, hein? Vamos ficar atento para vocês não perderem nada. Evitem faltar, gente. O ritmo está acelerado nas aulas agora. Então nós não vamos parar. Tá ligado? Esqueci de carregar, mas tá ligado. Vamos lá, vamos colocar aqui então. Multiplique as frações agora, ó lá. Multiplique as frações. Vou deixar o 4 aqui. Multiplique as frações 2/5 e 3/7. Aí na fração da multiplicação, né, gente? Aí a gente pode fazer a conta direto. 2/5 vezes 3/7. Aqui, multiplicação direta. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. 2 vezes 3 dá 6 e 5 vezes 7 dá 35. Então, ó, resultado direto, sem nenhum tipo de problema. Só fazer a conta. 5 divida 3/4 por meio. Divida a fração 3/4 pela fração meio. Então agora, divisão de fração. 3/4 dividido por meio. Aí a regrinha, né? Multiplica pela primeira. Mantém a primeira. A regrinha é essa, né? Mantém a primeira, 3/4, e multiplica pelo inverso da segunda. 2/1. Aqui, nós invertemos a segunda fração. Então, aí depois isso aqui se torna rapidamente, né? Olha lá, uma multiplicação direta. 3 vezes 2 é 6 e 4 vezes 1 é 4. Então tá aqui o nosso resultado. Tá aqui o resultado depois que a gente dividiu. Então a divisão de fração na verdade é uma multiplicação. Depois que você aplica a regra, né? Não pode esquecer. Mantém a primeira. Então, a primeira é mantida, ó. 3/4 continua 3/4. E depois a gente multiplica pelo inverso da segunda. 1/2 vira 2/1. Maravilha? Olha lá, vamos no 6, olha que rapidinho. Vamos no 6. Tá vendo? Quando você for fazer a sua lista, passa. Outra coisa, né, gente? Vamos fazer a lista e depois conferir a solução do professor, né, gente? Tenta, rabisca, erra, apaga, acerta, vai pro próximo e assim vai. Calcule o valor de x na equação 3/5 dividido por x igual a 9/15. Vamos lá? Aí, começou a aparecer o tal do x, hein? Será que muda alguma coisa? Não muda nada. 3/5 dividido por x é igual a 9/15. Não muda nada, né, gente? Por quê? Todo número tem sobre ele 1. Então 1 ajuda bastante. Todo número tem sobre ele 1. Então veja que uma fração aqui é x sobre 1. A regrinha mantém a primeira, 3/5, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre x. Professor, não pode multiplicar isso aqui? Pode sim. Mas eu vou fazer isso daqui porque eu quero treinar com vocês. Às vezes vocês vão ter que fazer isso aqui, tá bom? Multiplicação direta. 3 vezes 1 dá 3 e 5 vezes x dá 5x.
que é igual a 9 sobre 15. Agora vamos montar a expressão algébrica. Ó, que a gente está fazendo essa semana, lembra? 5 vezes 5x vezes 9 é igual a 3 vezes 15. 5x vezes 9 é igual a 3 vezes 15. Eu não vou multiplicar ninguém aqui, porque tá cheio de múltiplo aqui, hein? Operação inversa da multiplicação, olha lá, vai passar para cá, dividindo. Então, 5x é igual a 3 vezes 15 dividido por 9. Beleza? Aí esse 9 a gente já pode simplificar com esse 3 aqui, ó. Esse 9 aqui dá para simplificar com esse 3 aqui. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Então vai ficar 5x igual a 1 vezes 15 dividido por 3. E o 5 vai passar multiplicando agora. Desculpa, dividindo. 1 vezes 15, ele passa para cá. Ó. Eu falei multiplicando, né? Porque ele divide esse de cima e multiplica o de baixo aqui, ó. 5 vezes 3. E olha só o 15 sumindo também. Por que vai sumir, professor? 5 vezes 3 é 15. Olha que maravilha. Quanto que é 15 aqui, ó? Cortando com 15. X igual a 1. Toda essa conta para dar x igual a 1. Mas olha só que legal, né, gente? Álgebra pura, conta, um monte de conta. Olha quanta coisa a gente aplicou, ó. Divisão de fração. Depois a gente... multiplicação de fração. Depois, ó, solução de expressão algébrica com frações. Igualzinho a gente faz na regra de 3. Igualzinho. Multiplica, né, cruzado. Aí álgebra total, né? Solução de equação. Isolar o x. Usando operações inversas e assim vai. Tá vendo como é bom treinar matemática? Isso aqui é muito bom. Então é isso que a gente vai fazer bastante daqui pra frente. Vou prestar no 57. Tá no 49. Não quero perder o zoom aqui. 49. Beleza. Então vamos agora pro 7. Sétimo exercício. Ó, no 7 rapidinho. Vou fazer 20. A gente tá aqui há 15 minutos fazendo. 7. Converta a fração 5/8 em porcentagem. Ah, esse aqui é legal, hein? Esse aqui é muito bom. A gente fez alguns na sala de aula. Tem vários jeitos de fazer. Vou deixar aqui na linha. Vamos lá, converta 5/8 em uma porcentagem. Ó. Tem várias maneiras de fazer. Vamos lembrar. Porcentagem, a definição de porcentagem é uma fração que o denominador é 100. Não pode esquecer isso. 5/8. Então, eu posso fazer assim, bom, que número eu multiplico 8, consequentemente eu vou multiplicar o 5 também, para dar 100. Vamos pensar, ó. Se eu pegar o 5 e multiplicar por 20, dá 100. Se eu pegar o 4 e multiplicar por 25, também dá 100. O 8, será que o 8, primeiro, o 100 não é múltiplo de 8. O 100 não é múltiplo de 8, então, vou tentar fazer um negócio, vamos ver se vocês vão entender aqui, ó. Se eu pegar o 4 vezes 25, isso aqui dá 100, certo? Olha só o que o professor vai fazer. Esse 25 aqui, ó, eu vou escrever como 2 vezes 12,5. Eu sei que isso aqui não é você, não espero que você faça isso. Mas eu só tô mostrando para vocês um artifício de como vai trabalhar a sua cabeça quando você estiver afinado da matemática. 2 vezes 12,5 dá 25. Agora, ao invés de 2 multiplicar o 12,5, eu vou multiplicar esse cara aqui, ó. 8 vezes 12,5 dá 100. Tá vendo? 100, né? Escrevi 10 aqui é 100. Então, se eu multiplicar aqui por 12,5, eu vou ter uma porcentagem. Vamos ver? Aqui eu tenho certeza que vai dar 100. E quanto que dá 5 vezes 12,5? 125 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, 2, 10 com 2, 12, e 5 com 1, 6. Tem uma vírgula, dá 62,5%. 62,5%. Isso aqui dá
62,5%. Agora, adivinha que número que vai dar quando você dividir 5 por 8? Quanto que dá 5 dividido por 8? Que é outro jeito de fazer. Vamos fazer, né? Vamos fazer. Eu ia fazer uma calculadora, mas vamos fazer. Que é o 5 dividido por 8 vezes 100, o resultado, né? Outra maneira de fazer. Vamos colocar aqui, ó. É o 5 dividido por 8. Eu já falei para vocês, eu já me declarei, sou totalmente contra essas contas aqui. Eu detesto fazer divisão na chave. Para mim é muito ruim. É muito fácil de se complicar. Eu detesto essa conta aqui. Então, raramente vocês vão ver o professor fazendo. Mas tem hora que precisa, né? Vamos lá. 5 não divide 8, 0,50. Que número chega mais perto aqui na tabuada? É o 48, né? Que é vezes 6. Sobra 2. Põe um 20 aqui. Para chegar no 8 é o 16, né? É o 2, então. Sobra aqui 4. Um 40 aqui. 5, 0. 0,625. Então, 5 dividido por 8 é igual a 0,625. Se a gente multiplicar por 100, dá 62,5%. Tá bom? Então, eu fiz essa conta, a primeira eu fiz de cabeça. Eu olhei para o 8 e falei, que número eu vou multiplicar o 8 para dar 100? E aí eu faria a multiplicação desse número 12,5 por 5. Que não sei se tem nível de dificuldade, eu acho que é mais uma questão de visualizar o problema. Né? Mas a dificuldade da conta, eu não gosto de fazer conta dividir, então eu sempre vou atrás da multiplicação, gente. É a coisa minha, ao longo da minha trajetória, da minha vida, eu fui aprendendo a fazer conta assim. Então eu evito multiplicação sempre que eu posso, divisão sempre que eu posso. E se eu puder converter uma divisão numa multiplicação, eu faço. Eu faço sem pestanejar, tá bom? Então tá aí, o resultado dá 7, 62,5%, duas maneiras de fazer. Vamos pro 8? Vamos pro 8. Adicione 2/3 a 3/4 e simplifique a resposta. Adicione 2/3 a 3/4 e simplifique a resposta. Vamos lá, o 8 tá aqui. Vamos somar. 2/3 dá 3/4. 2/3 mais 3/4. Bom, aqui a gente tem, não dá, né, para fazer direto, mas tem um número na tabuada idêntico aí, né? O número 12 aparece nas duas tabuadas, é o MMC. Então aqui nós vamos multiplicar por 4 em cima e embaixo, e aqui por 3 em cima e embaixo. E a gente vai encontrar, então, uma soma que a gente consegue fazer. 2 vezes 4 dá 8, e aqui dá 12, mais 9 dividido por 12. 8 mais 9 dá 17. O que a gente vai simplificar, gente? Aparece um 17 aí na conta. Esse eu não errei não, né? 17 não simplifica nada, né, gente? Então tá aí, o resultado é esse aí. Um número primão aí, 17 enorme, que não deixa a gente fazer nada. Vamos pro 9. Vamos pro 9. 9. 9 está aqui. Encontre o denominador comum para as frações 1/3 e 1/4. É o que a gente acabou de fazer, né? Então, o denominador comum de 1/3 e 1/4 é o número que está na tabuada de 3 e de 4, né? É o mínimo múltiplo comum, que nesse caso é 12. 12 é o MMC de 3 e 4. Mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum, 3 e 4. Moleza, né? Vamos pro 10?
Resolva a equação. 2 sobre x igual a 3 sobre 10 para x. Resolva. Ó, lembra que eu falei para vocês? Aparece um resolva. E aí, como é que a gente faz? Quando não tem contexto, quando não tem informação, simplesmente resolva. Aí a gente resolve, né, gente? Não tem jeito. 2 sobre x é igual a 3 sobre 10. Aqui é a mesma expressão da regra de 3. Faz essa multiplicação. 3 vezes x é 3x, que é igual a 2 vezes 10. Então aqui agora veio umas contas que a gente não tem muito o que fazer, né? 20 terços. Essa é a resposta. O professor pode deixar a resposta em fração? Claro que pode, não tem problema nenhum. A não ser que tivesse uma alternativa, né? Em decimal, a gente faria a conta. Aí a gente ia dividir. A gente divide 20 por 3. Aqui ia dar 6, né? É uma dízima periódica, né? 6 sobra 2. 20 sobra 2. Perdão. 6 de novo aqui, sobra 2. 6 aqui sobra 2. E assim vai, né? Então x seria 6,66 e os 3 pontinhos da dízima periódica. Então tá aí. Mas as duas respostas são corretas, tá? Não tem necessidade nenhuma de você converter uma fração em decimal. Você pode dar resultado com fração. Eu sempre deixo fração. Só converto em decimal. Tá vendo como eu não gosto de dividir? Só converto em decimal quando eu tenho as alternativas em decimais. Né? Aí eu tenho que fazer a divisão. Esse foi o 10. Vamos pro 11. Vamos pro 11. Tem bastante tempo ainda. Calcule. Acho que o 11 até o 20 dá pra fazer direto, hein? Vamos pegar tudo isso aqui? Ah não, vai ficar ruim pra vocês depois colocar lá, né? Fica ruim pra eu colocar as soluções depois. Vamos pegar aqui embaixo aqui agora. Depois eu coloco a solução e ninguém acha. Calcule 6,5 vezes 100. Ah, por que eu coloquei esses aqui? Agora que eu lembrei, ó. Eu coloquei esses aqui porque isso aqui é uma coisa que a gente está fazendo muito na sala de aula e tá dando problema, né? Isso aqui já é potenciação, então vou aproveitar aqui para falar de potenciação, vamos lá. Então 6,5 vezes 100, 6,5 vezes 100. Vamos lembrar, ó, primeiro, isso aqui, o 100, ele pode ser escrito como 10 ao quadrado. O que o expoente faz? O expoente ele pega aquele número e multiplica ele por ele mesmo, o número de vezes do expoente. Então, o 10 ao quadrado é 10 vezes 10, por isso que dá 100, tá vendo? Se eu pegar o 10 ao cubo, é 10 vezes 10 vezes 10. Se eu pegar o 10 à quarta, é igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Beleza? Então, 4. Então é isso. Então esse 6,5 ele pode ser escrito como 6,5 vezes 10 ao quadrado. Tá? E agora vamos para as regrinhas. Quando eu tenho multiplicação e eu tenho um expoente positivo, multiplicação, base 10, expoente positivo, a vírgula sempre, esse expoente ele faz a vírgula andar para a esquerda. E sempre que você anda para a esquerda, esse expoente diminui o número de casas que você andou. Então vamos devagar, ó. O 6,5. Se eu andar uma casa, vai ficar 65. Andou uma casa, ó, vou ficar 65,0. Andou uma casa, ó, a vírgula veio parar aqui e diminui aqui. Então vai ficar vezes 10 a primeira. Se eu andar mais uma casa, vai ficar 650,0 e aqui vezes 10 a 0. E uma definição importante, que 10 elevado a 0 é igual a 1, tá bom? 10 elevado a 0 é igual a 1. Então o 1 sempre aparece. O 1, gente, ele pode virar muita coisa na matemática, tá? Não ignorem 1. Vocês viram que eu já usei 1 ali dividido por 1, né? Porque o x dividido por 1. O 1 sempre está presente. Seja multiplicando, seja dividindo ou seja com expoente. Ele sempre está presente, sempre. Então a nossa conta deu isso aqui, ó. 650 vezes 10 a 0 daria
650 vezes 1. Agora eu vou tirar esse aqui, não preciso usar mais, né? Esse vírgula zero. E o resultado então daria 650. Tá bom? Então, sempre que eu ando com a vírgula, o expoente positivo, e eu diminuo o expoente, a vírgula vai andar para a direita, tá? Se eu falei esquerda, vocês perdoem, tá? A vírgula anda para a direita. Quando o expoente diminui. Agora, ó, nessa situação, se eu quisesse voltar, 650. Eu tenho 650 vezes 10 elevado a zero. E vou fazer essa vírgula andar duas casas. Ela tá aqui, né? Vou fazer ela andar duas casas aqui, ó. Agora a vírgula tá andando para a esquerda. Eu acho que falei esquerda lá atrás, me perdoa, tá? A direita. Agora a vírgula tá andando para a esquerda e esse cara então vai aumentar. Tá bom? Esse cara aumenta o número de casas que eu andar. Então, duas casas, 6,5, aqui aumenta duas casas, vai ficar 10 elevado ao quadrado. Isso significa, gente, no fundo que 6,5 vezes 10 elevado ao quadrado é igual a 650 vezes 10 elevado a zero. Então aqui que eu tô falando, a mesma coisa das frações equivalentes, gente, maneiras diferentes de escrever o mesmo número, tá bom? Que convém. Às vezes é muito importante você manipular essa vírgula para fazer as contas. Eu faço isso todo dia na sala de aula, direto. Eu manipulo essas vírgulas aí para tornar a conta mais simples. Às vezes eu até elimino a vírgula e venho colocando lá no fim. Então daqui para frente, já também, isso aqui também é tema do segundo bimestre, tá? Tema do segundo bimestre. Então, vamos lá, vamos estudar. Então, vou manipular essa vírgula aí, subindo e descendo os expoentes das casas de base 10, para que a gente consiga ter uma vida mais fácil na hora de fazer contas. Ninguém gosta de fazer conta com vírgula, eu também não. Sempre que eu posso tirar, eu tiro mesmo. Então, mas a gente tem que saber usar ela, né, gente? A gente não pode simplesmente tirar a vírgula e alterar. Coloca no resultado, ou quando for fazer essa conta, manipular ela, compense ali nas bases 10, tá? Não pode simplesmente ir mexendo e achar que tá tudo certo, tá? Então esse aqui eu demorei um pouquinho mais, vamos fazer direto agora o 12. O 12. Calcule 0,75 dividido por 10. 0,75 dividido por 10. Bom, qual que é a diferença agora? Também falando de expoente. E aqui vem uma regrinha da matemática muito bacana. Quanto que eu tenho, ó? 0,75 dividido por 10, né? É isso aqui, ó. Veja que esse 10 está elevado à primeira, né? 10 elevado à primeira é 10. Tem um 10 só. Isso aqui, gente, é muito legal. 0,75. Esse 10 aqui, ó, eu posso transformar isso numa multiplicação. Veja que eu saí da divisão, só que é uma divisão, certo? E eu tornei ela uma multiplicação. Olha que maravilha. Lembra que eu falei que eu não gosto de dividir? Eu sempre faço isso. Só que eu tenho que compensar, não é simplesmente, não é a mesma coisa. Não vai ser dividido aqui por 10, né? Esse expoente, ele fica negativo. Se aqui é positivo, você inverte o sinal dele, ele fica negativo. E aí, a regra é sempre a mesma. Se você reparar, aqui, ó, quando ele diminui, eu fui subtraindo valores. Cada casa para a direita que eu andei, eu subtraí um valor. Eu andei uma casa, tirei um. Andei outra casa, tirei mais um. Aqui eu andei uma casa para a esquerda, somei um. Andei outra casa para a esquerda, também somei um. Agora vamos ver isso daqui, ó. Se eu escrever 75, o que eu fiz aqui? 75,0. O que aconteceu com essa vírgula aqui? Eu tirei ela daqui e eu andei duas casas. Andei duas casas para a direita. Quando eu andei para a direita aqui, ó, eu não tirei números. O número de casas, aqui vai ser a mesma coisa. Se eu andei duas casas, eu vou tirar 2 aqui. Menos 1, menos 2 dá 10 elevado a menos
3. Então, o menos 3, gente, o que eu quero que você entenda, o menos 3, ele vem disso daqui, ó. E é outro jeito que você pode começar a se familiarizar. É a mesma coisa. Entendeu o que eu fiz? Se quando eu tiro da divisão, ele vira na multiplicação negativa, se eu tiro da multiplicação e volto para a divisão, ele vira positivo, tá? Então aqui é um jeito de fazer as contas, né, nos expoentes de base 10, utilizando ali regrinhas, né, que valem tanto para expoentes positivos e negativos, para a gente não se complicar ali na posição da vírgula. Então o que eu fiz aqui, ó, se eu fizer o contrário, se eu fizer aqui 0,0075 vezes 10 a quanto que vai ser, gente? Me ajuda. A vírgula estava onde mesmo? Vou pegar outra cor agora. Vou pegar esse azul. A vírgula estava aqui, ó. Não aqui, desculpa, no 0,75. Ela andou 1, 2 casas para a esquerda. Quando anda para a esquerda, o que acontece? Anda para a esquerda, eu somo. Olha lá, aumenta. Andei para a esquerda, soma. Quantas casas que eu vou somar aqui então? Eu tinha menos... Eu peguei daqui, né? Daqui, né? Isso. Eu tinha menos 1. Menos 1, vou somar mais 2. Mais 2. E aqui vai me dar... Então, o resultado vai ser 0,0075 vezes 10 elevado à primeira. Tá vendo? Vezes 10 elevado à primeira. Então tá aí. Essas regrinhas de exponenciação são excelentes, excelentes, excelentes. Esse aqui é o resultado, né? 10 elevado... Não, ainda não é. Não. Eu tenho que deixar 10 a 0 aqui, né? Vamos fazer mais uma. A gente não cansa de treinar. 10 elevado a 0, lá. Eu quero deixar esse cara 0. Para isso eu tenho que tirar 1. Para tirar 1, eu tenho que andar para a direita. Aqui, ó. Para tirar 1, ó. Quando eu ando para a direita, eu somo. Eu subtraio. Ando para a direita, eu subtraio. Então nós teremos aqui 0,075 vezes 10 a 0, que é 0,075. Então no fim, ó, quando você divide, a vírgula anda para a esquerda, né? Dividir uma aqui, a vírgula anda para a esquerda. Multiplicada para a direita, dividindo para a esquerda. Então, e fica aqui. Nossa, eu usei isso aqui para falar de muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Essas regras de expoente, elas são muito importantes, muito importantes. Então lembra disso daqui sempre, ó. Sempre. Esse negativo aqui vai fazer andar para a esquerda a vírgula, é muito importante. Andei para a esquerda, ele vai sempre no sentido do 0, tá? O que aconteceu aqui, ó, andei uma casa para... Aqui, andei para a esquerda, tá vendo? Ele foi indo no sentido do 0, ó. Menos 1, mais 2, ó, deu 0, depois somou 1 e assim por diante, tá? E é isso. Mais um exercício. Vamos pro 13, senão vai ficar muito longo o vídeo. Eu não quero deixar muito longo, não. 3,4 vezes 10. Vamos ver se tá todo mundo afinado aí. Eu vou pôr aqui, vou pôr esse aqui. Mas parece que eu tô dando zoom, mas não tô não. Aqui, vamos lá, o 13. O 13, calcule 3,4 vezes 10. Vamos lá. 3,4 vezes 10 elevado a 1. Vamos deixar, tem que deixar 0, né? Eu quero o resultado com 10 elevado a 0. Então, para chegar para o 0, tem que subtrair, tem que tirar 1. Para tirar 1, vírgula anda para direita. Então vai ficar 34 vezes 10 elevado a 0. Isso aqui me dá simplesmente 34. Positivo, se eu quero deixar 10 a 0, a vírgula anda para a direita. 14
quero 0,9 dividido por 100. Olha lá, ainda começando a ficar interessante isso aqui. 0,9 por 100. Não escrever esse tamanho não. Zero vírgula nove dividido por 100. Vamos lá? 0,9 dividido por 100. Vamos converter isso aqui? 0,9 dividido por 10 elevado ao quadrado. 100 vezes 100, 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. 0,9 vezes 10 elevado a menos 2. Menos 2. Vamos deixar no 10 a 0. Para eu somar para onde tem que andar. Deixa eu deixar aqui, ó. Para somar, aumentar números, a vírgula anda para a esquerda. Vai andar 2 casas para a esquerda, né? Professor, mas tá aqui que eu ponho aqui. Olha só, ela vai vir para cá. Aqui a gente pode pôr um 0 e vai vir para cá, ó. Vai ficar 0,009. Então isso aqui é 0,009 vezes 10 elevado a 0. E o resultado é 009. Aí. Então, vírgula, valor negativo, expoente negativo, a vírgula, esse expoente leva a vírgula para a esquerda. Exatamente o que eu fiz aqui, ó. E cada vírgula que você anda, cada casa que você anda, diminui um número. Ou seja, aumenta, né? Diminui o número negativo. Porque eu estou somando números positivos. Assim vai. Maravilha, esse foi o 14. O 15. Calcule 2,8 vezes 1000. 2,8 vezes 1000. Aí tá aumentando. 2,8 vezes 1000. Como é que a gente calcula? 2,8 vezes 1000. Ou 1000, 2,8 vezes 10 elevado a 3. Né? Terceiro. Esse cara aqui, para chegar no zero, eu tenho que andar a vírgula para direita para eu poder diminuir o número daqui. Então, quantas casas vão andar? 3, né? Uma casa, 2 casas, 3 casas. Ó. 1, 2, 3. 22.800. Esse é o resultado, 2.800. O 16 é 0,4 dividido por 10. Não tá aumentando não, meu filho. 0,4 dividido por 10. Quanto é que dá 0,4 por 10? Vamos lá? 0,4 vezes 10 a menos 1, já pegou a manha? E aí, já entendeu? Se você entendeu, volta lá atrás que você vai ver eu fazendo isso aqui. Esse menos aqui, para somar, eu tenho que andar para a esquerda. Então, vai vir para cá, né? 0,04 é o resultado. Dividindo por 10, sempre que eu dividir, o número é negativo, a vírgula vai para a esquerda. E o 17, 7,2 vezes 10. Essas contas nós fizemos muito. Não a chave de divisão foram poucas, né? Mas a de multiplicação nós fizemos muitas vezes nessa aula. Especialmente nessa semana, né? Nós fizemos bastante mesmo. Vamos lá? 7,2 vezes 10 é 7,2 vezes 10 elevado à primeira. Expoente positivo, vírgula para a esquerda. Uma casa, 72. Uma casinha só, 72. Esse é o resultado. O 18, 0,25 dividido por 100. 2 casas andando para que lado? Já pegou o jeito? 2 casas andando para que lado? Vamos ver quem é que pegou o jeito de fazer essas contas, hein? Então, 0,25 vezes 10 elevado a menos 2. Então, lá, 2 zeros aqui. Dividindo, fica negativo. 2 casas para a esquerda, né? Então, professor, tem um jeito. Põe um 0. 1, 0 e 25.
E aí você vem contando, ó. A vírgula tá aqui, né? Uma casa, duas casas. Esses zeros aqui a gente elimina e o resultado vai dar 0,0025. Ó, 0025. Prontinho. Número negativo, vírgula para a esquerda, o número de casas suficientes para dar zero no expoente 10. O 19, estamos acabando, penúltimo exercício de hoje. Ó, durante 5 dias eu vou gravar 20 exercícios, hein, gente? Se eu chegar mais cedo em casa amanhã, eu tá lá na GR, vocês sabem, né? Se eu chegar mais cedo em casa, eu consigo gravar mais. Vamos ver. 9,6 vezes 100. 9,6 vezes 10 ao quadrado. Expoente 2 vai andar duas casas, né? 96, uma casa. 960, duas casas. E o 20º exercício, o último exercício de hoje. Calcule 1,5 dividido por 1000. 1,5 dividido por 1000. 1,5 dividido por 1000. O que nós teremos então? 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. 3 zeros, negativo. 3 zeros, divisão. Negativo. Expoente 3. Ah lá, mesma coisa, vamos fazer um monte de zero? Vou fazer um monte de zero aqui. Um monte de zero. E o 15. A vírgula tá aqui, vai dar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Todos esses aqui vão embora. Vai usar. O resultado vai ser 0,0015. Olha lá. 20 exercícios feitos, gente. 20 exercícios feitos, quase uma hora. Deu 45 minutos certinho. Eu acho isso. 45 minutos pra gente fazer os 20 exercícios. É isso aí, gente. Vamos lá, essa lista é bem longa. Vocês têm até o dia 31. Ó, dia 30, ó. Peraí, o sétimo B até dia 30. Sétimo A e sétimo C até 31. Beleza? Então vamos lá, hein, gente. 1, 2, 3 semanas, hein? Não tem desculpa. Até domingo todas as soluções vão estar aí disponíveis para vocês. Por enquanto temos 20 exercícios. Olha lá. Já vou colocar a solução para vocês hoje, tá bom? Então continuem estudando, não deem mole, não percam prazo. Sabe que o professor não tolera isso. É pro bem de vocês. Espero que vocês aprendam a lidar com compromisso, com a ideia de realmente se autopromover, de fazer isso aqui é que você vai estar ganhando. Não copia não. Não para com esse negócio de copiar a resposta pronta. Você não vai ganhar nada com isso. Certo? Tenta fazer. Vale a pena. E tentar fazer é a melhor coisa. A melhor maneira de se aproveitar essas videoaulas é tentando fazer. Tá bom? E vem aqui e confere. Tira a sua dúvida, vê onde você errou. Tenho certeza que depois desses exercícios aqui, tenho certeza que você vai evoluir. Absoluta. Se você seguir esse caminho que o professor está traçando, tenho certeza que a evolução é certa, tá? Então nos veremos amanhã. Boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.